Esse é o Sky Costaneira. Lá atrás estão as Cordilheiras dos Andes. E esse é um vídeo justamente sobre medo de altura. Eu imagino poucos lugares mais adequados para a gente falar sobre medo de altura do que o Sky Costaneira. O mirante mais alto da América do Sul, que você vai conhecer comigo hoje e fica aqui em Santiago, no Chile. Vamos lá? Talvez seja importante a gente falar também sobre a relevância e a função evolutiva desse medo que a gente sente. Imagina você, antes mesmo dos livros, antes mesmo da gente aprender as teorias de altura, proximidade, nós tínhamos que saber que aquilo de alguma maneira é perigoso. E de fato, né, estamos falando de uma altura relevante. Poucas pessoas, antes mesmo da tradição oral, tiveram a oportunidade de experimentar uma queda e sair com vida e sair recontando isso. Então, evolutivamente, todos que não tinham medo de altura acabavam tendo menor probabilidade de ter, então, as suas procriações, porque eram pessoas que morriam antes. Mas esse medo, que durante muito tempo, historicamente, serviu como uma preservação à vida, hoje, muitas vezes, não é necessário. Aqui mesmo, no Sky Costaneira, eles estão preparados até para terremotos. Terremotos de 12 pontos, terremotos que nunca nem existiram. Uma vez tiveram um terremoto de 10 pontos e nunca ninguém caiu, por exemplo. Então veja só, 63 andares, mais um terremoto, né? E ainda assim a gente sabe que o medo existe. Ok, Sérgio, então nós vamos ser refém desse medo? Não tem mais nada para fazer? Claro que não. Você não é refém daquilo que você sente. Aquilo que você sente é fruto, então, dos seus pensamentos. Terapia cognitivo-comportamental é aquilo que a gente observa aqui. Nós já percebemos várias vezes que aquela emoção, a emoção que você sente, seja medo, ansiedade, felicidade, alegria, todas as emoções, elas são frutos do nosso processo cognitivo. Então, o que eu estou falando na verdade? Estou me referindo à maneira com que nós interpretamos aquilo que acontece na nossa vida. Então você, quando vê uma paisagem dessa, percebe que é algo de se temer, você obviamente vai ter um pouco mais de medo. Se você tem uma certa admiração por altura, desafio, é bem mais provável que você até curta. E isso vai mudando de pessoa para pessoa de acordo com o processamento cognitivo, que muitas vezes também é fruto do nosso processo de aprendizagem. E é sobre o processo de aprendizagem que eu queria falar agora, porque talvez seja uma das coisas mais importantes e é aí que eu acho que eu posso te ajudar. Tem um estudo que eu adoro, que mostra muito isso que eu estou comentando. Lá no Rio de Janeiro eles fizeram um estudo assim, com crianças. Assim, desenhe o seu maior medo. E era para as crianças ali desenhar os seus maiores medos. E eu achei interessantíssimo. Por quê? Tinha um grupo de crianças dali da zona rural, né, um pouco afastada ali, e tinham crianças de zonas de comunidades, né, onde existe muita criminalidade, periculosidade, etc. e tal. E as crianças da zona rural, por incrível que pareça, elas desenhavam seu medo como bandido, arma, coisas relacionadas à criminalidade. E as crianças do Rio de Janeiro que estavam na comunidade, elas desenhavam aranhas, cobras, coisas que davam medo nela. E o que se coloca dentro de um estudo tão interessante assim? Que quanto mais distante da sua realidade, aquele seu objeto temido tende a aumentar. Por quê? Se você não tem ou evita, e cada vez mais evita o contato com essa realidade, o contato ou a proximidade com o objeto temido, tende a aumentar as suas reações emocionais diante do pensamento daquela possibilidade, por exemplo, do medo de altura. E é aí que a gente entra num problemão. Por quê? Se eu tenho medo, obviamente, eu não quero entrar em contato com aquilo. Mas, cada vez que eu não entro em contato com aquilo, só de olhar aqui você já deve estar... Deixa eu colocar aqui para você sentir mais ainda. E aí, cada vez que você
não entra em contato com aquilo, o medo passa a ser ainda maior. E aí existe um processo de retroalimentação dentro do seu cognitivo que vai repercutir dentro do seu emocional. Sérgio, é que você não entende, você não conhece a minha história, eu já tive trauma. E aí então que a gente vai olhar para a teoria do trauma. Então, se fosse a questão do trauma, eu respeito a sua história, nós teríamos uma regra então. Toda criança que caiu de uma árvore alta teria medo de altura. Teríamos então descoberto a maneira com que desenvolvemos trauma. Mas não temos uma regra. A maneira com que você processa esse trauma e a quantidade de vezes que você tem esse pensamento ao lembrar, porque nota você, pensamento não tem tempo. Então você está lá assistindo um filme, por exemplo, esse vídeo mesmo que você está assistindo, não importa a hora que ele foi filmado, não importa quando, não importa nem se ele é real. Quando você está assistindo um filme, você pega, você ri, você fica triste, você chora, você gosta, você não gosta. Porque aquelas imagens, você tirar ali da tomada, aquilo não está acontecendo. Então, nada disso está acontecendo agora. Mas pensamento não tem tempo. Se você pensa agora sobre isso, as reações emocionais e as reações fisiológicas vindas do seu processo cognitivo, elas vão ser atuais. Então note você, se pensamento não tem tempo, necessariamente o pensamento não tem vínculo com a realidade em si. Isso poderia ser um chroma key, por exemplo. Dava até para fazer, ia ficar legal. Mas, sendo real ou não, o pensamento sobre isso é que vai determinar o seu estado emocional e o seu estado fisiológico. E o que acontece ali na hora? Deixa eu te explicar o que acontece. Quando o nosso processo cognitivo ativa a emoção, o nosso corpo libera alguns hormônios muito específicos. E o primeiro deles vai fazer com que o coração acelere, aquilo que a gente chama de taquicardia. Quando o coração acelera, nós temos basicamente duas circulações. A primeira circulação, que é a menor, e a circulação maior. A primeira circulação, ela vai levar o sangue do coração para o pulmão. Ali no pulmão, onde a troca gasosa acontece. Então, o nosso sangue vai ser nutrido de oxigênio e nós vamos expelir o gás carbônico. E aí vai para a grande circulação. E a grande circulação é que vai abastecer todo o resto do corpo. Como o coração acelera, esse sangue vai para os maiores músculos. Por quê? Esses maiores músculos são os músculos que são nutridos, que precisam de mais oxigênio para funcionar. Basicamente são os membros superiores e os membros, não vou mostrar, e os membros inferiores. Esses músculos consomem tanto oxigênio que é natural que outras áreas do corpo passam a ser menos abastecidas. Ou seja, o nosso cérebro, que geralmente consome grande parte, tanto da energia quanto da oxigenação, ele passa a ser menos abastecido, principalmente as funções executivas ligadas aqui ao pré-frontal, que está relacionado justamente ao processo de racionalização das coisas. Então é natural que quando você sente esse medo, você começa a sentir um pouco mais turva a sua visão. Então veja, o nervo ocular está aqui bem próximo do pré-frontal. Você começa a sentir uma visão mais turva, a sua testa tende a ficar gelada. Nota você se isso não acontece. O pensamento começa a ficar mais lentificado, porque toda a oxigenação está indo para os músculos maiores. Se está indo para os músculos maiores, perna, braço, membros, é natural que as pontas fiquem menos abastecidas. Logo, o seu pé vai suar, você geralmente não percebe tanto, mas as suas mãos vão ser menos abastecidas e vão ficar um pouco mais geladas. E aí é quando fica, olha só que interessante, é quando você começa a ter um menor abastecimento da sua mão. Então aqui, se você tampar o abastecimento da sua mão, olha a minha mão ficando amarela, eu estou tampando o abastecimento de sangue arterial da minha mão, ela ficou amarela, eu solto, ela fica rosa novamente. Então esse abastecimento, ele reduz. Logo, a sua mão vai ficar gelada, vai ficar um pouco mais trêmula, o seu coração está acelerado, os músculos estão abastecidos e por isso dá o tremor nas pernas. Ou nas pernas, ou vontade de brigar, ou vontade de correr. E ao mesmo tempo aquele tremor nas pernas, porque todo o seu corpo ele está em modo de luta ou fuga. E tudo isso acontece quando o cognitivo ativa isso. E você aprendeu.
Uma criança não nasce sabendo fazer isso. Você desenvolveu. E aí o que acontece? Como nós vamos trabalhar com isso? Nós vamos trabalhar com um processo que nós chamamos então de dessensibilização sistemática. Basicamente, o profissional que você eleger para te acompanhar vai utilizar de técnicas ou subtécnicas que oriundam de uma mesma proposta metodológica proposta ali pela desensibilização sistemática. Deixa eu te explicar. Não, enquanto eu falava com vocês, o sol estava se pondo aqui. Acabei perdendo, hein? Então merece o like. Eu perdi esse pôr do sol maravilhoso para estar falando com você aqui, tá bom? E o que acontece? A desensibilização sistemática, ela vai trabalhar como um processo de desaprendizagem desses mesmos processos anteriores. Então, à medida com que você ia sentindo o medo ou qualquer processo ansiogênico ou qualquer processo que te gere esse padrão de evitação, você ia aprendendo a evitar situações semelhantes. Seja uma escada, seja um elevador, seja uma altura, seja... À medida com que você foi, então, ficando cada vez mais longe, cognitivamente, como eu já expliquei, isso foi aumentando dentro da sua própria cognição, dentro das suas próprias convicções e pensamentos, muitos deles até automáticos ou inconscientes. A desensibilização sistemática vai fazer exatamente esse processo ao inverso, onde nós vamos, então, começar com processos menores, onde você não sinta nenhuma aversão, e aí nós vamos inverter essa lógica, tá? Onde, passo a passo, sem nenhum processo ansiogênico, sem nenhum trauma novo, tá? Nós vamos então introduzindo e expondo, fazendo uma exposição gradual, leve, suave e intencional, para que aos poucos você vá sentindo cada vez menos essa emoção que muitas vezes acaba ou te gerando sofrimento, ou muitas vezes gerando não funcionamento adequado. Você pode perder oportunidades, você pode estar perdendo coisas da sua vida, ou até mesmo de experimentar, às vezes medo de altura, medo de avião. A pessoa deixa, às vezes, de fazer umas férias, ou passa tanto tempo usando métodos de esquiva, né? Indo de ônibus, distâncias grandes e tudo. A desensibilização sistemática, junto com um bom profissional que você eleger. Se você quiser, eu vou deixar o meu site aqui, sergiosilva.net. Não é todo mundo que eu consigo atender, mas com certeza você pode estar falando com alguém da minha equipe, tá? E aí nós vamos te acompanhar, passo a passo, a vencer esse medo que foi aprendido. E aí nós vamos então fazer o papel de professor ao contrário, muitas vezes, né? Por isso é tão lindo essas questões internas, né? E nós vamos respeitar o seu momento, respeitar a individualidade de cada um, mas principalmente acreditar naquilo que você é capaz de desenvolver. Porque se nós soubéssemos de tudo, então não teria porquê, né? Não tinha graça. E aí nós vamos então caminhar junto com você, é nisso que a gente tem prazer em fazer, tá bom? Caminhar junto com você para o seu desenvolvimento pessoal, para que você se torne a melhor versão que você possa ser de você mesmo. E não mais entre tão em contato com o sofrimento, ou não mais deixe de experimentar oportunidades que o medo de altura, por exemplo, pode estar causando com você. Por hoje é isso, e eu espero muito ter te ajudado. Para mais informações sobre psicologia, saúde mental, estilo de vida, você já sabe, né? sergiosilva.net. Ó, quem tem medo de altura pode usar o Chroma Key. As fotos ficam bem legais e parece que você tinha até coragem de chegar até lá. Fica a dica de repente. E sabe o que é interessante de tudo isso? Eu vou ser bem sincero aqui pra você. Sempre que eu viajo, eu tenho um pouco de preocupação de fazer os vídeos, de estar conversando com vocês. E esse próprio processo de sensibilização sistemática aconteceu enquanto a gente gravava esse vídeo. Eu sempre tive muita vergonha de gravar vídeo, e aí você tá falando nos lugares, e as pessoas ficam olhando, as pessoas não entendem muito. E à medida com que você vai criando, enfrentando esse medo e criando situações que, claro, que vão te gerar desconforto, mas que vão fazer com que você cada vez mais experimente. Então, foi tão gostoso gravar esse vídeo com você, e se fosse o meu medo, se eu obedecesse o meu medo, eu não teria feito esse vídeo e não estaria aqui hoje com você. Por isso eu gostaria de, você deixasse esse like aí, que é um vídeo muito especial pra mim. Tem gente de tudo quanto é tipo de lugar aqui, gente do Brasil, gente do Peru, gente da Europa e tudo.
E fazer um vídeo, para sacar o celular, para falar um vídeo, falar com você, não é uma das tarefas mais fáceis de fazer. E tá vendo? Deu certo. Aconteceu. Eu consegui. Eu acho que você também consegue, tá? Conta com a gente. Grande abraço. Até já.